Eu fico chateado porque de tempos em tempos eu trago doses de realidade e verdades inconvenientes. Mas não sou eu que estou falando sobre o título que você está vendo para esse vídeo. São estudos, são números. Os números são frios, mas eles são realistas. A gente chega à conclusão que fugir da Netflix é algo inútil porque ela entendeu como o jogo funciona. E ao longo do tempo, ela foi convencendo a pelos 6 de cada 10 dos seus usuários que a sua experiência de uso é algo simplesmente irresistível. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como que a Netflix construiu uma cultura de consumo de streaming que a gente não consegue mais se livrar dela? Ela mudou tanto os nossos hábitos que a gente não vai mais buscar conteúdo no torrent. Tem uma galera que ainda vai para o torrent porque é a última alternativa. Mas para aquelas pessoas que têm condições de pagar pelas plataformas alternativas, preferem pagar para não ter que ter o trabalho de fazer o download nosso de cada dia. E isso é de responsabilidade direta da Netflix. E a plataforma sabe que quem sai, volta. Não é aquela coisa do sair para nunca mais voltar. Eu sou Eduardo Moreira e este é o TargetLD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com aquelas pessoas que tentam desistir da Netflix, mas que você fica sabendo que 2 ou 3 meses depois voltou para assinar a plataforma. E hoje eu vou explicar por que que esse efeito acontece, por que que faz todo o sentido as pessoas voltarem para a Netflix e se as demais plataformas de streaming entenderem esse método, e eu acredito que vão entender, vão replicar esse modelo de negócios porque está funcionando para a Big N, está funcionando para a principal referência do streaming global. Bom que o pessoal da concorrência da Netflix anote tudo que eu vou dizer nesse vídeo com atenção, porque não tem muito produtor de conteúdo falando sobre o assunto, e eu entendo que parte da minha audiência se interessa nesses métodos até mesmo para saber o que fazer para combater a dona Netflix, que tem uma das mensalidades mais caras no seu plano premium. Seguinte, um estudo da empresa Antena, que fez as análises estatísticas da retenção e retorno de assinantes das plataformas de streaming, descobriu ou entendeu que pelo menos 61% dos assinantes que em algum momento cancelaram a Netflix no ano de 2023 voltaram para a plataforma. Essa porcentagem nas demais plataformas é de 45%. Na Netflix, 61%. Isso ajuda a explicar por que que a empresa teve lucro nos últimos 2 anos. Por que que a Netflix aumenta o preço da mensalidade do jeito que quer e não faz diferença se vai perder usuários por conta do aumento aplicado. Porque ela sabe que 6 de cada 10 em algum momento vai voltar para o serviço de streaming. As demais plataformas morrem de inveja da Netflix por causa desses números. Porque no Disney Plus, no Max, na Apple TV Plus, em todas elas, o número de assinantes está simplesmente evaporando. E a maioria, obviamente, não volta. Tem aquela galera do sazonal, que assina a Netflix nesse mês, assina o Max no mês que vem, assina o Disney Plus no outro mês e vai fazendo o revezamento desse streaming. Acontece, minha gente, que na Netflix esse revezamento é menos espaçado. Não há um intervalo regular de que a pessoa fica fora da Netflix. Esse intervalo é menor, as pessoas voltam com mais frequência e o estudo detectou que o modelo de negócios da Netflix é realmente irresistível. As pessoas não conseguem mais ficar sem os serviços da Big N. E a gente meio que imaginava que isso ia acontecer também, porque quando a gente percebeu que, uma vez que a Netflix acabou com a divisão de contas e aumentou os preços de suas mensalidades, e diferente do que as pessoas fizeram quando vieram nas redes sociais se pronunciar, reclamar, afirmar que ia cancelar, as pessoas não cancelaram.
porque perceberam que ficar sem a Netflix é pior do que, sei lá, pagar um lanche a menos no iFood. Tem uma galera que decidiu pedir um lanche a menos por mês no iFood para poder pagar a mensalidade mais cara da Netflix. Pela qualidade, pelo conteúdo entregue e também pela estratégia que a Netflix aplica para que você não fique sem o seu conteúdo. Lembra do lance da tal da sazonalidade? Então, a Netflix manipula os assinantes que cancelam a plataforma com a sazonalidade, com o reengajamento, com aquela oferta do: olha, se você voltar, eu entrego para você a série que você quer assistir. Funciona da seguinte forma: eu já passei por isso com o Max e com o Disney Plus. Essas duas plataformas, depois que eu cancelei o serviço, elas começaram a mandar de tempos em tempos e-mails me convidando para voltar. E eu não queria voltar, seja pelo preço, seja pela qualidade do serviço, seja porque eu encontrei outras alternativas para entretenimento e porque me irritava bastante receber aqueles e-mails. A Netflix não te convida para voltar por meio eletrônico, por e-mail, por mensagem de voz, sinal de fumaça, nada. Ela finge que você não existe, só que ela usa uma outra estratégia. Ela movimenta as peças como se fosse um tabuleiro de xadrez da seguinte forma: no lugar dela ficar enchendo seu saco, ela lança uma temporada de uma série que você quer assistir em janelas específicas do ano. Janelas bem estratégicas, muito bem planejadas. Por exemplo, Drive to Survive estreia uma nova temporada no mês de março, faltando mais ou menos umas 2 semanas antes de começar uma nova temporada da Fórmula 1. Isso é estratégico, porque coloca aquele fã do automobilismo no clima e traz de volta para a plataforma aquelas pessoas que, por algum motivo, cancelaram antes de novembro, dezembro do ano passado, e aí você volta a trazer aqueles assinantes que vão ficar, no mínimo, durante um mês ali, consumindo aquele conteúdo. A mesma coisa acontece com outras séries e outros filmes. A Netflix entendeu que existe o revezamento dos assinantes nas plataformas. Só que, se ela consegue trazer um número maior, estreando pontualmente Stranger Things no mês de outubro, uma nova temporada de, sei lá, Casamento às Cegas em maio, que é o mês das noivas, colocando uma nova temporada do spin-off do La Casa de Papel com Berlim, sei lá, em setembro. Então, espalhando esses lançamentos ao longo do mês, ela consegue atrair público diversificado e consegue trazer de volta aqueles assinantes que abandonaram a plataforma em algum momento ao longo do ano. E esse lance de retenção de 60% é muito importante porque faz com que, para os acionistas, para os investidores, a plataforma, ou manda o recado para eles de que a plataforma está entregando o conteúdo certo para o seu público certo. Uma coisa a gente não pode negar. Apesar de muitos afirmarem que o conteúdo na Netflix é mais fraco do que o da Disney, o da Max, que os originais da Netflix não são tão atraentes, e isso é fato, não tem o mesmo poderio que a Disney tem, que o Max tem, que até mesmo a Apple TV Plus, que é especializado em conteúdos originais, tem, não podemos negar que a Netflix entende qual é o seu público-alvo. Ela sabe o que o seu público quer assistir. E essas pessoas são totalmente enganchadas na experiência Netflix, que é única dentro do mercado de streaming. As outras plataformas não conseguem replicar nem o modelo de negócios, nem a experiência. E dessa forma a Netflix pode, inclusive, aumentar os seus preços dos seus planos, acabar com divisão de contas, colocar comerciais em planos com publicidade, e ainda assim as pessoas não vão abandonar a plataforma com facilidade. Porque ela entendeu qual é esse público e sabe manipular as peças nesse nível, espalhando os seus lançamentos ao longo do ano, não enchendo o saco para o assinante voltar, mas sabendo que se estreia uma série, um documentário em uma determinada época do ano, vai trazer de volta pelo menos 60% da audiência que perdeu por conta de vários outros motivos que as pessoas acabam cancelando as plataformas de streaming. Quando a gente olha para os números das taxas de cancelamento da Netflix em comparação com as outras plataformas, aí sim o abismo é gigantesco. A Netflix tem uma taxa de cancelamento de apenas 2%.
assim, de queda de assinantes dentro do grupo que está assinando o serviço. Enquanto que a média do serviço de streaming geral é de 5%. Ou seja, em média, a Netflix, de cada 100 assinantes, perde apenas 2 em definitivo, enquanto que as outras plataformas perdem 5. E tudo isso dentro de uma estratégia que é pensada e raciocinada para entregar aquilo que aquele público específico quer. Às vezes eu vejo as demais plataformas, principalmente no caso de Disney e Max, que foram os 2 pontos de comparação, porque o Globoplay aqui no Brasil sabe muito bem qual é o seu público e sabe como expandir o seu público. Muita gente não botava fé na Globoplay, mas hoje esse é um dos players mais fortes no mercado brasileiro, tem um número sólido de assinantes, tem uma audiência consolidada e sabe o que entregar para o seu público. Já a Max e Disney atiram muito para vários lados e acabam não sustentando. Então eu vejo essas plataformas batendo cabeça para tentar competir com a Netflix sem entender o que a Netflix está fazendo. Que bom que você está assistindo esse vídeo até aqui para entender essas mecânicas e até mesmo saber como lidar com aumento de preços, com o fim de divisão de contas e até mesmo com esse efeito de enganchar o assinante, trazendo ele de volta em função da sazonalidade de estreia de conteúdo, o que é uma estratégia bem interessante. Você há de concordar comigo que é inteligente por parte da Netflix espalhar essas estreias ao longo do ano e mesmo mantendo o modelo, em muitos casos, de lançar todos os episódios de uma vez, o que para muitos conteúdos, para muitas plataformas, já se revela um problema. Por exemplo, tem muitas séries que são canceladas de forma precoce porque não tem um engajamento um engajamento a médio e longo prazo. Antigamente, quando as séries estreavam um episódio por semana, a gente passava uma semana falando sobre aquele conteúdo. Hoje não. Hoje a gente mata uma temporada de série em 10, 15 dias e depois que assistimos tudo a gente não fica falando sobre isso. Perceba a diferença da época de Lost, que uma temporada durava 24 episódios e era um episódio por semana. Isso quando tinha as pausas de feriado, pausas de Natal e Ano Novo, tinha mid-season que não tinha episódio em exibição. A gente falava de Lost durante 9, 10 meses. Agora, a Netflix que se dê por satisfeita se fala de Stranger Things por, sei lá, um mês e meio. Tanto que a Netflix entendeu que isso era um problema e mudou a métrica para calcular se uma série está indo bem na audiência ou não. Está dando uma janela de pelo menos 90 dias e antes essa janela era de apenas um mês. Então, a gente pode dizer que o Ted Sarandos e o Reed Haskins estão entendendo como que o consumidor está se comportando e mudando o comportamento da plataforma e como a plataforma enxerga o consumidor para poder também otimizar esses números e aumentar as chances da sua série favorita ser renovada e não ceifada por conta de números empobrecidos, por conta de uma métrica que não favorece. Aí você me fala, mas e os aumentos de preço? Vamos falar sobre isso também. Meu caro que fala sobre os aumentos de preços da Netflix. Plataforma de streaming entendeu que você só reclama, mas não cancela. E se cancela, sabe que vai voltar. Sabe o FOMO? Fear of Missing Out, que é o medo de você perder alguma coisa que está acontecendo? Isso se tornou muito comum na era da internet. As pessoas ficam lá nas redes sociais o tempo todo pelo medo de perder alguma coisa. Ficam acessando o Twitter, ou Facebook, ou o WhatsApp pelo medo de perder alguma informação em primeira mão. A Netflix entendeu que boa parte dos seus assinantes sofre de FOMO. Então, por conta disso, sabe que não importa o que aconteça, não importa o preço aplicado, não importa o valor de mensalidade, esse grupo, que é grande dentro da Netflix, vai manter a assinatura de qualquer maneira, ou se cancelar, vai voltar. Por quê? Uma das formas da gente socializar na internet, no nosso mundo real, é comentar sobre as séries que nós estamos assistindo. Uma das práticas sociais que eu mais vejo acontecer ao meu redor e no mundo todo é comentar sobre séries de TV e filmes dentro das plataformas de streaming. Essa é uma forma da gente se socializar, conhecer o outro, se aproximar do outro e também ter com quem conversar na vida, porque ou é isso ou são assuntos polêmicos. Então, até mesmo por esse efeito social,
a Netflix se dá o luxo de, mais uma vez, entrar no modo o plano da maldita funcionou e aplicar todas as regras que bem entender, aumentando os valores da mensalidade, colocando restrições de contas, acabando com a divisão de contas, colocando publicidade em contas com resolução menor. Tudo isso faz parte do entendimento da Netflix, porque ela sabe que você vai voltar. Ela sabe que você está praticamente... Eu adoro o termo enganchado, porque aí dispensa de eu utilizar um outro termo que começa com V. Mas você foi fisgado pela Netflix. Você que não consegue mais viver sem a plataforma de streaming, você é um bagre que foi pescado pelo Reed Hastings e pelo Ted Sarandos. E pouco há a se fazer em relação a isso, a não ser adotar a diversidade. Mudar as plataformas de streaming, fazer alternância entre as plataformas, assinar uma Oromax para assistir um conteúdo, assinar o Disney Plus, o Apple TV Plus, fazer o revezamento das plataformas. É uma forma saudável de você pagar menos por cada serviço e também uma forma de você não ficar tão preso em uma experiência de uso, em um tipo de conteúdo, que é o que a Netflix está fazendo com os seus assinantes. Não é a pior coisa do mundo, não é a estratégia mais nefasta, não acho que seja um grande crime o que a Netflix está fazendo, mas é impressionante ver como ela entendeu as regras do jogo e joga essas regras para vencer. As demais plataformas de streaming vão ter muito trabalho para superar a Netflix ao longo dos anos, porque a visão mais ampla que ela tem sobre o seu modelo de negócio que ela praticamente criou, pelo menos nos aspectos de monetização e lucratividade, já que sem o YouTube a gente nunca teria Netflix. E como que as outras plataformas vão fazer para combater isso? É só observando o que a Netflix fez e replicar o modelo de negócio ou adaptar ao seu modelo de negócio. Até porque não dá para repetir o que a Netflix faz. Uma Warner Bros. Discovery, uma Universal, uma Paramount, uma Sony, não conseguem replicar o modelo de negócio da Netflix, porque a Netflix nasceu, cresceu, se desenvolveu e prosperou em função de algo que, para ela, nasceu do zero. Para as demais empresas, para os demais estúdios já consolidados, o streaming é parte de um negócio que elas tentam a todo custo fazer com que se torne algo rentável e lucrativo. Agora, com esse nível de entendimento, com esse nível de retenção de assinantes e principalmente com esse resgate de assinantes que cancelaram, olha, fica difícil para as demais plataformas. E eu tenho que dar parabéns, tirar o chapéu que não está na minha cabeça nesse momento, para a dona Netflix, porque ela continua vencendo no game.